Reservei uma casa de praia, enchi a geladeira e enviei no grupo da família toda a programação da nossa viagem anual. Quando cheguei, a casa estava vazia. 2 horas depois, meu irmão postou uma foto em fim de semana em família. Em uma cabana para a qual eu não fui convidado. Não falei uma palavra. Apenas mandei a conta final, depois encerrei todos os logs de streaming, desvinculei meu cartão de crédito das contas deles e transferi o fundo de emergência da família para o meu nome. Agora eles que se liguem entre si quando precisarem de ajuda. Meu nome é Nate. Tenho 32 anos, e até recentemente, eu era o que você chamaria de o elo da família. O organizador, o pacificador, a carteira. Todo ano, eu planejava a nossa viagem anual em família com todo cuidado. Procurava as melhores ofertas, reservava a casa, montava a lista de compras e compartilhava todo o cronograma no grupo semanas antes. Não era só pela viagem. Era a minha forma de manter todos unidos, de preservar aquela fagulha de conexão, mesmo quando o resto do ano era cheio de respostas monossilábicas e mensagens visualizadas sem retorno. Mas este ano foi diferente. Começou de forma sutil, como quase tudo começa. Uma mensagem ignorada aqui, vamos ver, vago do meu irmão Tyler. Quando enviei as datas, minha mãe disse que não sabia se conseguiria ir, e minha irmã Lacey só reagiu com um coraçãozinho. A mensagem? Nenhuma resposta de verdade. Mesmo assim, achei que era só correria. Achei que quando vissem a casa que encontrei, 3 quartos, de frente pro mar, cozinha equipada, varanda com vista, eles iriam se animar. Fui até antes na sexta de manhã, comprei os alimentos de acordo com as restrições alimentares de todos, na fase keto do Tyler, a obsessão sem glúten da Lacey, o leite de amêndoas da mamãe, e deixei o vinho favorito deles na geladeira. Enviei uma foto no grupo quando cheguei. Tudo pronto. Mal posso esperar para ver todo mundo. Nenhuma resposta. Nem depois de 1 hora. Nem depois de 2. Então, enquanto eu guardava a última sacola de compras, chegou uma notificação. Tyler tinha postado no Facebook uma foto de uma cabana aconchegante no meio do mato. Todos sorrindo de flanela. Mamãe, papai, Lacey, até o namorado da Lacey que mal conheço. A legenda dizia, em fim de semana em família. Tão sortudo por passar com quem realmente importa. Meu celular escorregou da minha mão e caiu no balcão da cozinha. Fiquei parado. Sabe aquele sentimento de entrar em um lugar esperando risos, esperando carinho, esperando? E no lugar disso, vem o silêncio. Aquele silêncio tão alto que parece doer nos dentes. Era assim que eu me sentia naquele momento, cercado de uma geladeira cheia. Um cronograma que levei semanas para montar. Toalhas extras dobradas para hóspedes que nunca chegariam. Ninguém disse nada. Nenhuma mudança de planos. Ei, vamos fazer outra coisa esse ano. Simplesmente me cortaram. E não era a primeira vez. Não de verdade. Já tinham dado sinais. Como quando esqueceram de me incluir nos planos de ação de graças 2 anos atrás e disseram que foi de última hora. Ou quando sempre marcavam as noites de jogos da família nos dias em que eu trabalhava ou viajava, e depois postavam como a família estava perfeita reunida. Eu dizia para mim mesmo que era só desorganização, que não faziam por mal. Mas dá para fingir só até certo ponto, até que a verdade atravessa todas as desculpas. Naquela noite, sentei na varanda olhando o mar, com o celular desligado e o coração mais pesado do que imaginei. Não era exatamente tristeza. Era exaustão e torpor. Cansaço de ser sempre o que tentava, o que bancava, o que facilitava para eles me tratarem como um acessório opcional. O cara que comprava os presentes de Natal das crianças, que bancou o Airbnb do ano passado quando ninguém conseguiu dividir. O dono da conta da Netflix com 5 perfis, e nenhum deles era o meu. E naquele momento, eu não chorei. Não gritei. Eu apenas tomei uma decisão. Na manhã seguinte, preparei uma cafeteira cheia, servi uma xícara e me sentei à mesa da cozinha. Abri meu laptop e fiz um recibo. Detalhado. Calmo. Profissional. O custo da casa, das compras, dos itens, até da cesta de boas-vindas que preparei com sabonetes locais e guloseimas. Anexei num e-mail para o grupo. Resumo dos custos da viagem deste ano. Sem mensagem, só o total e um lembrete gentil para me pagarem via Venmo até o fim da semana. Depois, abri o celular. Netflix, em sair de todos os dispositivos, trocar senha. Disney+, em remover todos os perfis, trocar e-mail. Spotify, em plano família cancelado. Amazon Prime, em remover membros da casa. Meu cartão de crédito foi desconectado do Apple Pay de todos, até do cartão de emergência que tinha deixado com a mamãe. Acabou. Então entrei no fundo de emergência da família, uma conta poupança que, discretamente, eu vinha sustentando há 6 anos. Dinheiro de aniversário, bicos, bônus. Tyler usou na primavera passada para consertar o carro.
Lacey usou para pagar o aluguel quando o estágio dela não deu certo. Transferi todo o saldo, cada centavo, para uma nova conta de alto rendimento no meu nome. E deixei um post-it no painel da antiga conta compartilhada em favor entrar em contato diretamente com o novo titular da conta. Com carinho, o cara que não foi convidado. As ligações começaram por volta do meio-dia. Primeiro, uma mensagem da mamãe. Oi. Podemos conversar? Depois ela se, por que o Disney Plus não está funcionando? À noite, o Tyler já tinha tentado ligar 2 vezes. Sem deixar recado, só desligava. Eu não atendi. Ainda não. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava no modo de consertar as coisas. Eu não estava tentando apaziguar para manter a paz, para facilitar que eles continuassem passando por cima de mim. Eu estava deixando o silêncio falar, deixando a ausência da minha generosidade soar mais alto do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. E então algo inesperado aconteceu. Uma batida na porta da casa de praia. Foi aí que me levantei devagar, o coração acelerando, e olhei pelo olho mágico. Era minha mãe. Ela estava ali, meio sem jeito, braços cruzados, como se não soubesse se devia bater de novo. A expressão dela não era exatamente de culpa, ainda não. Era aquele tipo de olhar que as pessoas fazem quando esperam que você peça desculpas primeiro. Como se você tivesse exagerado. Como se você fosse o dramático da história. Abri a porta devagar, mas não me movi para deixá-la entrar, apenas me encostei no batente e esperei. Ela pigarreou. Oi, Nate. A voz dela estava suave, como se estivesse tentando um tom que não usava havia anos. Posso entrar? Não disse nada, só levantei uma sobrancelha e tomei um gole do café na minha mão, agora frio. Ela se mexeu, desconfortável. A gente não achou que você já estaria aqui. Quer dizer, depois do ano passado, achamos que talvez nem quisesse mais planejar a viagem. Ah, então essa seria a desculpa. Finalmente falei, com a voz calma. Enviei o cronograma há 3 semanas. Vocês só reagiram com coração. Ninguém falou nada sobre mudança de planos. Ela olhou para baixo. Bom, o Tyler encontrou aquela cabana e todo mundo ficou animado. Simplesmente aconteceu. Achei que ele tinha te avisado. Ri. Só uma vez, seco. Agora vamos fingir que o Tyler era o mensageiro? Ela levantou o olhar, corada. Olha, não vim aqui para brigar. É só que, mais pessoas estão chateadas. Você mudou todas as contas e aquele fundo de emergência. O Tyler disse que você pegou tudo. Ele está em pânico. A Lacey não consegue acessar nada. E seu pai estava tentando comprar os remédios dele. Mas a conta da Amazon? Levantei a mão. Eu não peguei nada. Eu movi o meu dinheiro. Cancelei minhas assinaturas. E se o fundo de emergência da família é tão essencial, talvez outra pessoa devesse ter contribuído com ele por uma vez na vida. Ela piscou. Isso não é justo. Não, eu disse, mais alto agora. O que não é justo é eu gastar milhares todo ano por pessoas que me tratam como um funcionário. O que não é justo é ser deixado de fora do tal fim de semana em família e descobrir por um post no Facebook. O que não é justo é esperarem que eu banque tudo e ainda sorria. Ela ficou em silêncio por um bom tempo. As ondas atrás dela continuavam vindo, calmas e constantes. Eu a observei morder o lábio, como se quisesse encontrar uma frase mágica que resolvesse tudo de uma vez, algum pedido de desculpas que não existia. Em vez disso, ela disse, o Tyler não quis te excluir. Então ele não deveria ter feito isso. Mais silêncio. Finalmente ela perguntou, o que você quer, Nate? De verdade? E pela primeira vez em muito tempo, eu soube a resposta. Eu quero deixar de ser o esquecido. Quero que outra pessoa assuma a responsabilidade. Quero que vocês notem minha ausência, em vez de convenientemente me esquecerem. Quero uma família que não me use só quando for conveniente. O rosto dela se contraiu um pouco. A gente não te usa. Sério? Eu disse. Quem reservou o Airbnb no ano passado? Quem pagou as compras quando vocês disseram que o dinheiro estava apertado? Quem bancou os presentes de Natal quando o cartão da Lacey foi recusado? Quem pagou o jantar de aniversário de vocês quando o papai esqueceu de fazer a reserva? Ela abriu a boca, mas fechou de novo. Dei um passo para trás, o suficiente para fechar a porta com calma entre nós. Ela não bateu de novo. Naquela noite, caminhei sozinho pela praia sob um céu pesado. Meus pensamentos estavam uma bagunça. Há arrependimento. Há alívio. Tristeza. Liberdade. Uma parte de mim queria que eles aparecessem no dia seguinte com desculpas e promessas. Outra parte queria que me deixassem em paz para sempre.
Mas a parte mais forte de mim, a parte que ficou calada por tempo demais, só queria encerrar. Encerrar o papel de plano B, encerrar o papel de banco. Encerrar o papel de invisível. No dia seguinte, o Tyler ligou 3 vezes. Depois a Lacey. Depois minha mãe de novo. Não atendi. Mas então um número desconhecido ligou. Atendi sem pensar. Esperando um telemarketing. Não era. Era alguém com quem eu não falava havia quase 2 anos. E no segundo em que ouvi sua voz, percebi que tudo o que eu achava que sabia sobre essa viagem em família estava prestes a se desfazer ainda mais do que imaginei. Porque, aparentemente, eu não fui o único que eles deixaram de fora. E ele não estava disposto a ficar calado também. Oi, Nate. É o Caleb. Eu não ouvia esse nome fazia tempo. Meu primo Caleb e eu costumávamos ser bem próximos quando éramos mais novos. Éramos os únicos na família que entendiam como era ser deixado de lado, ser interrompido, e silenciosamente esperavam que a gente sacrificasse nosso tempo, dinheiro ou planos pelo bem do grupo. Mas há alguns anos ele começou a se afastar. Não apareceu no dia de ação de graças. Pulou o jantar de aniversário da minha mãe. Achei que a vida tinha simplesmente atrapalhado. Mas agora, ouvindo a voz dele, meu instinto dizia que tinha algo mais acontecendo. Caleb, eu disse com cautela. Quanto tempo? É. Desculpa parecer assim, disse ele, com a voz meio irritada, meio nervosa. Mas eu vi a foto que o Tyler postou, da cabana. O tal fim de semana em família. Imagino que você também não foi convidado. Me encostei no balcão, o coração acelerando. Não. Estava sentado numa casa de praia totalmente abastecida esperando por pessoas que nunca tiveram a intenção de aparecer. Ele murmurou algo. Mesma coisa aqui. Não há parte da casa na praia, mas eu me ofereci para sediar esse ano. Você sabe que tenho espaço. Falei disso há meses e sua mãe disse que era uma boa ideia, mas que não sabia se fariam a viagem esse ano. Congelei. Espera, então te disseram que talvez nem teria viagem? Ele soltou uma risada seca. Sim. Achei que era só mais uma indecisão de sempre. Aí vi a postagem, todo mundo sorrindo como se estivesse tudo certo, e percebi que não era esquecimento, estavam excluindo de propósito. Senti algo apertar no peito. O Caleb sempre foi mais direto que eu. Enquanto eu tentava dar o benefício da dúvida, ele já via as rachaduras. Mas ouvir ele dizer em voz alta que isso não foi acidente, que me cortaram e também cortaram ele, me fez pensar se eu não tinha feito algo errado. Admiti que tentei manter tudo unido por tanto tempo que nem vi isso acontecendo. Ele ficou em silêncio por um momento. Não, cara, você não fez nada de errado. Eles só decidiram que você não era mais útil. Ou pior, que você deixou de ser fácil de controlar. Isso me atingiu mais do que eu esperava. Pensei em todas as vezes em que disse sim quando queria dizer não. Todos os sacrifícios silenciosos, os favores, os aniversários ignorados, os grupos em que só eu mandava mensagem. Lembrei de como tratavam o Caleb também. Chamavam ele de mal-humorado quando ele não ria das piadas do Tyler, ou de difícil quando questionava como o dinheiro da família era usado. Talvez nós dois tenhamos ficado calados por tempo demais. Fiz uma coisa, disse devagar, quase testando as palavras. Depois que vi a postagem, desliguei tudo. As assinaturas, os cartões, o fundo de emergência. Caleb assobiou baixo. Caramba, mandou bem. Não fiz por vingança, acrescentei. Fiz porque finalmente enxerguei o quão pouco eles me valorizam quando eu não tô pagando a conta. Você não precisa se explicar pra mim, ele disse. De verdade. Eu estava esperando que alguém finalmente parasse de fingir que está tudo bem. Eles estão cortando um por um. Eu, você, até a tia Marie. Sabia que não a convidaram pro dia de ação de graças no ano passado? E quando ela ligou para perguntar o motivo, sua mãe disse, a gente só achou que você estaria cansada. Me sentei na cadeira da cozinha, atordoado. A tia Marie está na casa dos 60, e sempre foi quem trazia as tortas, decorava a casa e escrevia cartões de aniversário à mão. Se fizeram isso com ela. Eles estão encolhendo o círculo, disse Caleb com um tom sombrio. Só para os que não questionam, que fazem eles se sentirem superiores, que não causam problemas. Engoli em seco. Bom, esqueceram de um detalhe. Qual? Eu sou o dono do barco. Isso fez o Caleb rir. Você ainda tem essa casa na praia até domingo, né? Tenho. Por quê? Ele fez uma pausa rápida. Tô a 2 horas daqui. Tá a fim de receber visita? Nem hesitei. Com certeza. 2 horas depois, ele apareceu com um cooler cheio de bebidas, uma pilha de jogos de tabuleiro e o mesmo sorriso de sempre desde o colégio. Pela primeira vez no fim de semana, eu não me senti sozinho.
Sentamos na varanda assistindo o pôr do sol se espalhar pelo oceano, deixando o silêncio dizer tudo o que não precisava ser dito em voz alta. Mas por dentro, eu sentia algo mudando. Eu não estava só encerrando a forma como me tratavam. Eu estava pronto para reescrever a história. E aparentemente eu não era o único. Porque na manhã seguinte, apareceu algo novo no grupo da família. Um print da Lassie. A legenda dizia, e então, quem foi que disse pro Caleb e pro Nate que eles não estavam convidados? E logo abaixo, uma única resposta do meu pai, e não foi decisão minha. Fiquei olhando para a mensagem no meu celular, vendo os pontinhos pularem sob o nome da Lassie, como se estivessem tentando reunir coragem para terminar uma frase que podia expor tudo de vez. A próxima mensagem veio 1 minuto depois. Sério, isso não está certo. Alguém ao menos pensou em avisar eles? Silêncio. Então, minha mãe finalmente respondeu. Não queríamos drama. As coisas têm estado tensas com o Nate há um tempo. E o Caleb, bom, ele deixou claro que não queria mais fazer parte das coisas. Soltei um suspiro baixo. Lá estava. Não era um pedido de desculpas de verdade, só aquele tipo de justificativa passivo-agressiva, polida, que soa razoável até você lembrar do contexto. Até lembrar que era você quem estava numa casa de praia com tudo pronto enquanto sua família ria em uma cabana sem você. O Caleb se inclinou para ver a tela. Clássico, murmurou. Joga uma indireta vaga e torce para todo mundo balançar a cabeça e concordar. Mas a Lassie, com todas as falhas dela, me surpreendeu. Tensas. Quer dizer quando ele pagou tudo no ano passado e vocês nem agradeceram? Ou quando ele comprou os presentes, bancou o Airbnb, organizou os horários e vocês todos zombaram dele por ser organizado demais? Meu pai respondeu em seguida, o que foi ainda mais surpreendente. Vamos parar de fingir que isso não foi planejado. Excluímos o Nate e o Caleb. Foi uma decisão em grupo. Não tentem mudar a história agora. Meus dedos se apertaram ao redor da xícara de café. Não só porque ele admitiu, mas por quão frio foi, quão direto. Como se tivessem feito uma reunião de família e decidido que nós dois já não combinávamos mais com a imagem que queriam passar. E por quê? Por sermos estáveis? Por não precisarmos de ajuda? Por não fingirmos que tudo estava perfeito só para manter as aparências? Caleb me olhou. Ele realmente admitiu. E agora? Essa pergunta teve outro peso, agora que eu não estava sozinho. Passei o último ano agarrado a uma versão idealizada da minha família, achando que se eu fizesse o suficiente, desse o suficiente, tolerasse o suficiente, eles iam me ver, talvez até me valorizar. Mas a verdade é que eles sempre me viram. Só não achavam que eu teria coragem de reagir. Naquela noite, escrevi uma mensagem no grupo da família. Obrigado pela clareza. Estou feliz por saber exatamente onde estou. Durante anos, fiz de tudo para apoiar todos vocês. Financeiramente, emocionalmente, na prática. Mas esse último fim de semana deixou algo muito claro. Nada disso jamais foi sobre família para vocês. Era sobre conveniência. Vocês tiraram de mim porque eu deixei. E isso acaba agora. Pausei e adicionei uma última frase. Não vou mais comparecer a eventos de família. Se algum dia quiserem conversar de verdade, sabem onde me encontrar. Até lá, não contem comigo. Apertei enviar e deixei o celular virado para baixo no balcão. Caleb assentiu com a cabeça, como quem entende que aquilo não foi fácil. Parece que a gente devia brindar a isso. Ri. Brindar ao quê? Ao exílio? À liberdade, ele disse, erguendo o copo. Batemos as garrafas, e pela primeira vez, não senti amargura. Senti calma. Uma liberdade que eu não experimentava desde criança, tentando ganhar estrelas douradas de pais que só entregavam elogios quando dava para mostrar em público. Os dias depois disso foram silenciosos. Fiquei com a casa de praia até o fim da semana. Caleb ficou por 2 noites antes de voltar para casa, mas deixou uma pilha de jogos de tabuleiro antigos que a gente jogava juntos. Passei muito tempo caminhando pela praia, limpando a névoa mental de anos tentando arrancar migalhas de validação de pessoas que nunca ofereceriam mais do que isso. Lassie ligou uma vez. Não atendi, mas ela deixou um recado. Disse que sentia muito. Disse que não fazia ideia de quão fundo iam os cortes. Que ela seguiu com aquilo porque era mais fácil do que discutir. Agradeci a honestidade, mas não retornei a ligação. Porque chega um ponto em que nem os pedidos de desculpas conseguem reconstruir o que foi destruído por 1000 cortes pequenos e um silêncio final brutal. Uma semana depois, me reuni com meu gerente bancário e encerrei oficialmente a antiga conta conjunta, transferi tudo para uma nova estrutura. Minha. Cancelei minha parte do plano de celular da família. Peguei um novo número. Troquei as fechaduras.
Me afastei. Não por raiva, mas por paz. A verdade é que cortar alguém não é sempre por ódio. Às vezes é por sobrevivência. Por parar de se contorcer para caber no conforto de outra pessoa. Por escolher a si mesmo. Naquele Natal, fiquei em casa. Cozinhei uma refeição só para mim. Abri um livro que não tocava há anos. Assisti a neve cair pela janela em silêncio. E nesse silêncio, eu não me senti sozinho. Me senti inteiro. Naquela noite. Postei uma foto do meu jantar simples. Minha lareira acesa, meu cachorro enrolado aos meus pés. A legenda dizia apenas, Feliz Natal de alguém que finalmente escolheu a paz. Teve mais curtidas do que qualquer foto de família em que eu já tinha sido marcado. Alguns meses depois, recebi um convite inesperado. Um casamento. Não de ninguém do núcleo da família, mas da filha mais velha da tia Marie, a Emily, alguém que vinha observando tudo em silêncio. O bilhete escrito à mão dizia, Você sempre fez esforço. Agora eu vejo isso. Seria uma honra ter você presente. E aquilo foi o começo de algo novo. Menor, talvez, mas verdadeiro. Alguns dos esquecidos, dos discretamente zelados, dos que pararam de aparecer porque estavam cansados de fingir, começaram a se reencontrar. Jantamos na casa do Caleb naquela primavera. Eu levei vinho. A Emily levou o noivo novo. A tia Marie levou torta. Ninguém perguntou quem pagou o quê. Ninguém exigiu nada. Apenas conversamos. Rimos. E escutamos. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti como um figurante na história de outra pessoa. Me senti parte. Não porque comprei meu lugar à mesa, mas porque finalmente construí a minha própria mesa. E desta vez, só quem enxergasse meu valor sem precisar de um recibo era bem-vindo para sentar.